Filho da sorte eu sou, vento sopra a meu favor, gira sorte, gira mundo, malandro deixa girar, quem dá as cartas sou eu, pode apostar. Bom, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa é a frase clássica do Euclides da Cunha, nos Sertões. E é o que encaixa, eu acho que de uma maneira mais adequada, quando se estuda o samba carioca, né? O samba moderno. Por quê? Né? Alguns especialistas aí vão dizer que é um samba africano, né? Do pessoal que veio do Congo, ou que é um samba dos bantus, né? Também, ou seja, de origem africana. Isso é importante ver, né? Não só que tem influência, origem na África, mas também de que região da África, que a partir daí também você pode fazer aí uma geografia, né? Uma geohistória desses diferentes grupos da diáspora africana para poder conseguir compreender a formação da nossa cultura. Mas, no caso específico do Estácio, né, do samba moderno, né, o samba de Sambá, que o Francesc vai dizer, o livro clássico do Francesc, que eu estou apresentando aqui, é o Samba de Sambá do Estácio, Humberto Francesc, de 1928 a 1931. Tentar não colocar distorção aqui, que pega um pouquinho, né? Porque está desfocado aqui o fundo. Ninguém merece, né, esse fundo aqui. Mas, enfim, sem estúdio. Por quê? Porque seria mais adequado falar do sertanejo ou do nordestino, né? A cultura nordestina forjando, criando, né, a música moderna brasileira ou a arte moderna brasileira, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro. Diz o João da Baiana, tem um depoimento dele, eu encontrei no YouTube, né, uma vez, não sei onde está, qual foi originalmente, né, onde é que ele prestou esse depoimento, onde que filmaram ele originalmente. O João da Baiana introduziu o pandeiro, né, também no violão, introduziu o pandeiro no samba, e ele fala que o samba, na verdade, veio da Bahia, né? Mas é um indicativo, eu acho esse um indicativo, né? O samba ele veio do norte, do nordeste mesmo. Por quê? Porque você tem uma outra diáspora de ex-escravos que vem do nordeste aqui para o Rio de Janeiro, alguns, né, em busca de oportunidade econômica. Aqui era a capital da corte, depois capital federal, e também você tem, no século XIX, vai sendo cortado pouco a pouco o tráfico negreiro. Então os proprietários aqui do Vale do Paraíba vão comprando escravos das fazendas de açúcar do Nordeste que estão em decadência. Então tem uma grande migração nordestina no século XIX, no século XX também, né? Que é um pouco diferente da migração que vai acontecer depois da formação aí desse Brasil mais urbano, mais moderno, que começa a acontecer, se formar, né, a partir do Vargas. Então essa migração nordestina é que vai criar essa figura, vai criar esse meio, né, esse meio dos sambistas do Estácio. E o que é esse meio dos sambistas do Estácio? Que grande região, que parte, né, fazia, esse Estácio fazia parte? Fazia parte ali da Praça 11, né? Eu coloquei o nome aqui de o subúrbio antes do subúrbio, porque essa palavra subúrbio, claro, tem toda uma história, né? Nem sempre o subúrbio é visto como algo depreciativo. Isso é uma coisa relativamente recente na história do Brasil, ver o subúrbio como algo depreciativo. Mas a Barra da Tijuca é um subúrbio, né? Ou foi concebida como um subúrbio, né, de alto padrão. Copacabana também é isso, né? E Vila Isabel, primeiro de tudo, foi Vila Isabel, seguindo a linha do bonde, né? Nem tanto o subúrbio clássico que segue a linha do trem, mas o subúrbio dos bairros onde tem bonde. Aí você pode transitar entre os bairros e dentro do bairro através dos bondes. Então essa palavra é movediça. Então, na verdade, quando você chama o subúrbio antes do subúrbio, ou seja, de um lugar que está à margem, já considerando nesse linguajar mais moderno do subúrbio como um lugar que está à margem, está fora do centro, a Praça 11, né, a área do Mangue,
a Cidade Nova, o Estácio, eles estão no polo oposto à Rua do Ouvidor, ao centro administrativo que foi criado quando a corte veio para cá, a Praça 15, aquela região ali até hoje, né, mais movimentada. Você vê que o Machado de Assis, por exemplo, os cronistas de modo geral, né, falavam tanto da Rua do Ouvidor, porque ali estava o pessoal também do dinheiro, né? O pessoal da grana estava andando por ali. Então sempre foi uma alta sociedade que frequentou a Rua do Ouvidor. E como oposto a esse lugar, a essa rua, tinha as reuniões na Praça 11, ou nesse grande centro aí, que a Praça 11 englobava. Tanto os ex-escravos frequentavam a Praça 11, como ciganos, né, judeus, pessoas que vieram do... qual o nome daqueles países, sírios, né, os libaneses, né, os comerciantes também vinham de perseguição política religiosa no país deles, vinham para cá, para o Rio de Janeiro, e se instalavam ali naquela redondeza da Praça 11, tanto que o Saara, né, o Saara era uma coisa, ainda é grande, mas era uma coisa gigantesca, que ficava onde hoje é a Praça 11, derrubada ali na época do Getúlio Vargas, e derrubada na madrugada. Durante a madrugada eles derrubam a primeira árvore, cercam, né? Porque se chegasse lá de manhã, durante o dia, quando tinha movimentação de pessoas, eles não iam conseguir fazer a obra do presidente Vargas, tanto que ali fervia de gente, né? Então você tem o samba aparecendo por ali, você tem as macumbas, você tem esse comércio, tem o comércio sexual também, né? A multinacional aí da prostituição, que está envolvida nessa época aí com as polonesas, né? As famosas polacas, essas moças aí do leste europeu, moças brancas, pobres que vinham para cá. Tudo isso estava ali ao redor da Praça 11, que realmente é um lugar que tem muita história, né? E é uma história enterrada, uma história que é difícil você reconstituir, né? É como se houvesse uma guerra que passou ali, destruiu tudo, mas o que destruiu, na verdade, foi a modernidade, a noção de modernidade da época do Vargas. Foi o segundo bota abaixo, né? Tem um historiador da Cidade Porosa, o nome do livro é Cidade Porosa, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que é o segundo bota abaixo, quando acabam com a Praça 11. Caracterizado o local, é interessante caracterizar a música, né? Por que esse samba de sambar, chamado samba de sambar, né? Ou samba moderno, carioca, né? Brasileiro, samba clássico, que se tornou clássico, o tipo, né, de composição de samba que se tornou clássico, porque ele é diferente de um samba como o Pelo Telefone, que foi o primeiro registrado, gravado, né? Esse samba antigo, se é que se pode ser chamado de samba, que é chamado de amachichado, né, o samba amachichado, um samba de roda, parecido com Partido Alto, as pessoas batiam palma, né, para poder, iam tocando lá, tipo um rap, né, fazendo as rimas, etc. Esse samba vai dar lugar a um outro samba, que diz aqui o Franceschi, Humberto Franceschi, que é um samba que vai trazer para a riqueza melódica do choro para a música, para o samba. As letras, né, vão passar a ser cada vez letras mais bonitas, mais clássicos das canções. Não é propriamente o samba canção, mas esse samba de sambar traz essa riqueza melódica, né? Eu acho bonita essa expressão, né? Trazer a riqueza melódica do choro para o samba, né? Então você pode até trazer talvez uma linha evolutiva que a base rítmica pode ser da origem mais religiosa, né, dos rituais africanos, apesar de que vários instrumentos são introduzidos no samba moderno. Eu falei do João da Baiana, que trouxe o pandeiro, se eu não me engano, acho que foi o Senhor que trouxe o surdo, e os instrumentos vão sendo colocados, né? Então você tem a mudança rítmica também, mas se for colocar assim em blocos, talvez você tenha a riqueza rítmica que vem, né, dos terreiros, você tem a riqueza melódica que é inventada no Estácio, e depois você vai ter uma riqueza harmônica, vamos dizer assim, que vai trazer pela Bossa Nova. Mas a Bossa Nova já é um movimento de desafricanização do samba, né?
Então, mas compõe, de certa maneira, essa longa história, ou essa grande história do samba. Então, esse samba moderno, ele está vinculado às festividades na Penha, onde ainda se cantava mais o samba antigo, né? O samba machichado, o samba batucado, o samba de roda. E ele vai aparecer na Penha também, mas já para o final da época das festividades da Penha, na época que ele ficava um fervo, acho que é 1937 que acaba ali essas grandes festividades, começa em 1870. E vai ter o seu grande meio de difusão através do rádio. Esse samba moderno, vai ser um samba do rádio para o rádio. Acaba sendo assim. O rádio tinha tinha uma pegada erudita, né? Uma pegada de música clássica. E aí tem um cidadão chamado Adhemar Cazé, que o Francesc diz que não foi ainda uma figura. Deixa eu pegar a frase dele, né? Até hoje não foi dada nem estudada a enorme importância da figura de Adhemar Cazé para o rádio e para a cultura popular carioca. O que ele fez? Ele tinha um programa de 4 horas na Rádio Philips, com música erudita, e ele resolveu dividir. Botou 2 horas para música popular e 2 para erudita. Nessas 2 horas de música popular, tocava o samba. E ele abria para as pessoas ligarem para a rádio e pedirem a música que elas queriam. Resultado, ligavam muito para pedir sambas, né? E nessa, muitos autores novos foram aparecendo e pouco ligavam para pedir música erudita, ou ninguém ligava. Chegou a um ponto que teve 12 horas de programação direta só com samba, só com música popular. Depois foram aparecendo outras rádios concorrendo, né, com o programa do Adhemar, e aí ele acabou caindo meio que no ostracismo, mas foi quem impulsionou isso através do rádio. Aí você vê como tinha esse apelo pela própria questão de tá sendo cantado das ruas, né? Sai das ruas e vai aparecer no rádio, né? O rádio vai ecoar, aí vai trazer de volta esse movimento, né? Um círculo virtuoso, né? Aí da música, da cultura popular brasileira. Diz o Francesc o seguinte, né? O Estácio, mesmo sem perceber a importância do que estava fazendo, definiu com seu samba o conceito de música popular urbana, que surgia com todas as qualidades e defeitos da sociedade que representava. Transmitida pelo rádio a partir de seu núcleo no Rio de Janeiro, alterou e muito as ilhas de músicas regionais espalhadas por todo o país. Então acho que são 2 observações a serem feitas, que é a seguinte. A primeira é relativa a essa questão da música regional, né? Ela fica tão popular, cai tão na boca do povo, que acaba sendo considerada uma música nacional. Olha, eu estou fazendo um vídeo aqui, eu nem vi que eu não liguei a luzinha. Não sei se fica melhor, né? Mas a luzinha tá aí. Deixa eu mudar a luz, essa luz tá muito amarela. Calma aí. Aí, pronto, agora tá mais claro. Então, desculpa, a gente vai fazendo desse jeito assim, enfim, é por isso, né? E quem tá ouvindo no podcast, eu tô botando no podcast devagar, enfim, é isso, né? Agora eu tô com o rosto iluminado, graças a Deus. Então, a música regional, né? No caso é a música carioca, que acaba dando o tom da música nacional popular, né? Então isso é importante, ver que é uma música regional, que tem uma geografia, né? Tem uma geohistória, que tem relação com o que eu estava falando lá na frente, que ela é carioca, sim, mas foi feito com sangue sertanejo, foi feito ou por descendentes ou por nordestinos, né? Essa grande diáspora nordestina carioca aqui no Rio de Janeiro, já no século XIX, né? Do 19 para o 20. Esse é um ponto, e o outro ponto que é o seguinte: se você pegar a historiografia mais recente, por exemplo, o João José Reis, não é o João Fragoso, não. Eles que escreveram 2 livros, né? Tem o Domingos Sodré, o sacerdote negro, que é um sacerdote do candomblé,
e o Alufá Rufino, que já é um sacerdote do Alcorão, do muçulmano. Esses sacerdotes, eles, no caso, eles eram tipo chefes de organizações de escravos, ou ex-escravos, ou descendentes de escravos, para organizar a vida deles. Por exemplo, eles faziam caixas econômicas. Eles não só discutiam para fazer uma revolta, a revolta dos malês, a revolta dos alfaiates, a que seja. Eles se reuniam para poder resolver os problemas ali que eles tinham em comum, problemas sociais que eles viviam, guardavam dinheiro para os processos judiciais que eles enfrentavam, também para comprar alforria. Então era forma de organizações populares de autodefesa, né? De autodefesa, forma de organizações populares para a autodefesa, em torno de figuras religiosas. Isso no século XIX. E a escola de samba, o desenvolvimento dessa música regional e o poderio que isso ganha com a aparição do rádio, e depois, mais na frente, com a aparição das escolas de samba, isso é uma forma de organização popular e das pessoas poderem, né, das camadas mais pobres, poderem se defender, né, e terem referenciais, né, referenciais de vida. É aquela coisa que o João Rufino dos Santos falou, do intelectual do pobre, que você tem esse intelectual que é representativo de uma classe, né, da classe dos pobres, e que ecoa, né, leva para ele é uma referência para dentro da comunidade. Por exemplo, o Paulo da Portela é uma referência para dentro da comunidade e trouxe, né, para fora da comunidade, levou para fora da comunidade o samba dos carnavais da Portela, que depois viriam a ser tão vencedores, né? Ele levou a ser a Portela a maior vencedora do carnaval de todos os tempos, mas essas vitórias, o início dessas vitórias, o Paulo da Portela acabou não participando. Então é isso, é o intelectual do pobre, né? Ao contrário do intelectual rico ou do intelectual burguês, que já é uma outra história. E quem é esse cidadão aí dos primórdios, né? Dos tempos mais primórdios, né? Como diz aquela música lá do Hermes e Renato, né? Desde os tempos mais primórdios. Quem é assim um grande compositor do Estácio, que vai criar o samba sincopado, né? Vai colocar a síncope no samba, a riqueza melódica do choro no samba, as primeiras essas letras bonitas, belas que existem até hoje, o pessoal ainda faz, né, dos sambas. Quem é que vai introduzir isso, né, daquele grupo do Estácio? Uma das figuras que se destaca, né, foi um dos primeiros, um dos que morreram cedo também, que a maioria daquele grupo morreu cedo, com 30 e poucos anos. Um dos que escaparam foi o Ismael Silva, mas eles morriam de facada, morriam de sífilis, morriam de um monte de coisa, para ver a precariedade da vida que eles tinham ali e a precariedade da vida dos contingentes populacionais pobres, né, no mundo pós-abolição, né, como isso, enfim, terá uma discussão aí sobre a lei de terras, sobre a própria questão da modernização com o Vargas. É claro que o Vargas não tem culpa nenhuma nisso, enfim, pelo menos a princípio, mas com certeza com a lei de terras, e que foi feito do destino da massa trabalhadora, da classe trabalhadora no Brasil, com a abolição. Então essa vida precarizada, precária que eles viviam, né? É o seguinte, olha só, o exemplo significativo é o Brancura. Tem o Brancura, tem o Bide, tem o Ismael, é uma turminha aí que fazia esses sambas e a escola de samba. Olha só como o Franceschi, só um parênteses aqui, o Franceschi, Humberto Moraes Franceschi, ele é da família aí dos Moraes, aí onde tem o Vinícius de Moraes, deve ser uma família relativamente rica, né? Igual o Buarque, né? Que tem o Chico, tem o Sérgio, o historiador, e tem o do dicionário lá, o Aurélio, né? E fora várias outras figuras aí. Vira e mexe, você vê um livro, vê algum evento cultural que alguém da família Buarque está fazendo, ele é dessa família aqui dos Moraes. Existe isso ainda de família, né? É difícil no Brasil ter uma família de classe média alta que dure por gerações, né? A classe média no Brasil é uma coisa tão louca que não perdura às vezes, né? Ou se mistura tanto que acaba se perdendo, né? Ah, quero ver minha árvore genealógica. Enfim, tá aqui, né? Duas famílias de longo, né, de riqueza velha no Brasil, né? Que é uma coisa muito difícil a riqueza velha no Brasil. Então o Francesco ele vai falar o seguinte sobre o Brancura, né? Que é o Silvio Fernandes, o nome do Brancura é Silvio Fernandes, do qual pouco se sabe em verdade, mas muito foi criado em lendas. Consta ter sido mulato escuro, alto, valente, bom de briga e muito vaidoso. A figura aqui do malandro, né? Claro, só quero fazer esse parêntese, que é o seguinte, do capoeira.
Uma observação do Francesco interessante é que o capoeira ele deixa de ser aquele cabo eleitoral que vai brigar para poder obrigar os outros a... vai brigar para obrigar os outros a votar, né, nesse ou naquele candidato. Nessa época aqui do Estácio, nessa época aqui desses sambas aqui, da Praça 11, da Festa da Penha e tudo mais, esse capoeira vai deixar de usar as pernas, né, de dar pernada, ele não vai deixar de ser capoeira, não vai deixar de ser brigador, bom de briga, mas não para aqueles fins, vai usar mais essa energia, na inteligência, né? Na inteligência, vamos dizer assim, criativa de uma música e tal, não na inteligência da briga, que a briga também é uma coisa de inteligência, né? A arte, qualquer arte. A capoeira é uma arte, né? Mas eles vão muito para esse lado agora da música, deixam de ser esses capoeiras clássicos, brigões, assim, né? Brigões, como ficou aí entendido de uma maneira, né, vulgar, seriam os brigões que estavam atendendo a fins políticos, porque aí eles tinham um meio de vida, né? Ou seja, o meio de vida muda. O meio de vida muda, ele passa a conseguir viver através dessa produção musical. Uma diferença qualitativa bem forte, né, que está ali junto à era Vargas, né? Tu vê que não é o Vargas que produz isso, você vê que a mudança é estrutural, né? E o Vargas nasce junto, é mais um entre, né, desses processos que vão modernizar a sociedade. Então ele era valente, bom de briga, alto, mulato escuro, era muito vaidoso, consta ainda ter sido o rei do mangue, sustentado por dezenas de prostitutas durante largo período, além de ser leão de chácara, de botequins e bordéis. Ou seja, como é que... É engraçado, né, como uma pessoa assim, mais pobre, de origem mais humilde, vai ser sustentado por várias mulheres. Ah, elas são prostitutas e tal, não interessa, tem várias mulheres sustentando o cara, não é qualquer um que consegue isso, né? Você nem se isso é um fim para a vida, mas o cara conseguia isso, né? Então são duas possibilidades, não necessariamente que uma exclui a outra. Uma é que além dele ser leão de chácara, fazer segurança das boates, das festas, ele também era cafetão, né? Então recebia por isso, né? Não é que as moças adoravam ele, pagavam, queriam sempre ele do lado, não, ele era o cafetão, e como era um valentão, era um cara famoso, né? Bom de briga, bom no samba, né? Bom de tudo. As moças iam, né, atrás dele, deveriam ir atrás dele, porque se sentiam protegidas. Eu não sei qual o preço que ele cobrava, né, delas para isso. Mas, enfim, com alguém que espanta outros caras agressivos, algumas dessas iam lá, se colavam nele. Não sei até que ponto isso pode ser uma questão de cafetinagem, né? Mas tá aí, enfim, essas fronteiras também são muito fluidas, né? Muito difíceis de você se definir, né? Mas ele era segurança, continuava brigador e tal, e tinha esse tanto de mulheres que, né, sustentavam ele. Ou seja, o cara era um herói, né? Um malandro herói clássico, né? Começa aqui. Essa história aqui, voltando à história do Nordeste, também é a história do Zé Pilintra, né? Que ele recebe, se eu não me engano, é em Pernambuco, né? Que ele vai morar na Rua da Amargura, enfim, ele recebe, a moça abandona ele fica dá uma decepção amorosa muito grande, vai para Alagoas, lá em Alagoas ele vira mestre juremeiro, né? Curador, né, das ervas, ou seja, se veste todo de branco e tal, aquela coisa, né? E depois ele vem para o Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro é que ele vai acabar assumindo essas características do malandro. Tanto que tem aquela coisa, ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Porque, né, realmente, alguém que sofreu de amor, às vezes tem aquela raiva, aquele ódio, né, aquela coisa mal resolvida, e acaba ferindo outra pessoa lá na frente que não tem nada a ver. Então já o ponto cantava, né? Ele vira o malandro, né, e vem aqui para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro ele ganha as características do malandro. Ou seja, ele é nordestino e vira malandro no Rio. Mas o seu Zé é do Nordeste, ele não é carioca. Mais uma vez para relembrar o Euclides da Cunha, né? O sertanejo, né, é antes de tudo um forte. É esse forte que está aqui criando essa nova cultura. Eu vou voltar nesse ponto depois, até para poder fechar a gravação, porque é muito importante isso. Então, voltando aqui o que o Francesco está dizendo, é o seguinte: como se percebe, ele, né, o Brancura, carregava todos os ingredientes para levar a lenda por muitos e muitos anos. Sua figura, hoje mitificada, foi padrão no meio da malandragem do Estácio. Ou seja, tinham vários,
vários brancuras, ou tipo brancura, ou dessa forma, dessa figura do malandro, que depois vai entrar na figura do Zé Pilintra, nas umbandas, né? Vestia-se todo de branco, terno de linho irlandês SS 120, máximo de elegância da época, sapato, meias, camisa, gravata, todos brancos. E para maior clima de lenda, diziam que ostentava um brilhante em cada dente inciso. Essa é a figura do Brancura. Morreu com 32, 33, 34 anos. Eu já não lembro mais, aqui não está anotado, enfim, onde é que está aqui o ano que ele morreu, mas foi o padrão ali daqueles compositores do Estácio, com 30 e poucos. Morreu doido de pedra, né? Ele é sífilis, né? Pegou uma sífilis, enfim, tem uns depoimentos do pessoal que morou ali. Ele morou na casa de uma moça, né? Nesses momentos finais aí, e ele realmente estava bem debilitado, né? Em função da sífilis. Mas não só o Brancura, né? Não só essas figuras malandras, um pouco marginais, caóticas. Tinha uma outra figura também mitológica, também uma figura mitológica que frequentava ali a área do Mangue, a área da Praça 11, a área do Estácio, aquilo ali tudo, que é o Jaime Ovalle. O Jaime Ovalle é uma espécie de cínico, né? De filósofo cínico. Ele estava lá, ele falava, né? Os escritores gostavam muito dele, o Manuel Bandeira gostava muito dele, escreveu o poema para o Jaime Ovalle, né? Poema só para Jaime Ovalle, figura, né? nas crônicas do Bandeira, no poema do Bandeira, o Vinícius de Moraes, o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, e de memória eu já não tenho mais quem que ele foi retratado, quem retratou ele na literatura, na chamada alta literatura, no livro, nos romances, ou nas crônicas desse pessoal aí que já tinha acesso às camadas mais cultas. Mas ele mesmo era um cara praticamente analfabeto, que se vestia também muito bem, para parecer um dandy, né? Europeu. Ele tinha essa aspiração ao letramento, coisa que o pessoal do Estácio não tinha, né? Mas também não teve a riqueza de compor, de escrever, de criar. Ele era mais uma figura, por isso falo que a figura do filósofo cínico, porque o cínico realmente não criou nada, né? Mas a figura dele, a forma dele de se comportar, inspirava muita gente. E aí é uma outra forma de você ver essa vida no Mangue, essa vida no Estácio, essa vida na Cidade Nova, ou lá na Praça 11, através desse poema do Bandeira. Eu vou trazer aqui, tá aqui o poema só para Jaime Ovalle. Está no livro Belo Belo, do Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira fala o seguinte, né? Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Enfim, esse poema tem um peso assim, para mim, pessoal. Enfim, eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos. Um amigo mostrou isso aqui, enfim, não tinha nem histórico, né, para poder ficar pensando em tantas mulheres, né, tantos amores e tudo mais, mas eu fiquei, cara, que loucura, assim, me impressionou. Mas na verdade é o poema só, né? Poema só para Jaime Ovalle, ou seja, ele era boêmio, era malandro, não era um malandro capoeira, né? Não arrumava essas brigas todas, era um cara mais tranquilo, né? Mais conversador e tal, falava com essas figuras mais que tiveram mais estudo da época. Mas também aqui é a figura do malandro, do cara que frequentava os bordéis, ou seja, que é a figura do Dom Juan, né? Falei da figura do cínico, a figura do Dom Juan, ele é a figura mais moderna, da solidão do Dom Juan, né? Que é um tema que pouco se fala, né? O Dom Juan tem seus momentos de solidão, né? Não tem como, tem essa mitologia, né? Do cara que tá, do mulherengo e tal. Não, aqui humilde, né? Resignado e tudo mais, fumando cigarro. Esse era o Jaime Ovalle, segundo Manuel Bandeira. Inclusive o Latin Lover, né? Essa música do Aldir Blanc, também já brincando com essa figura do Dom Juan solitário, né? Já é uma puta de uma sacanagem, a coisa já é engraçada, diferente e tal. Então vamos pular, vamos voltar pro lugar, mostrei duas figuras importantes desse meio. Agora eu vou voltar para o lugar, através também de uma crônica do Manuel Bandeira,
para a gente poder fechar. Bom, essa é uma crônica do Bandeira chamada Pobres Flores do Mangue. Ele fala o seguinte: o mangue teve então a sua grande época. Os primeiros anos da prostituição ali foram uma festa de todas as noites. Aquilo era uma cidade dentro da cidade, com muita luz, muito movimento, muita alegria, e quem quisesse conhecer a música popular brasileira encontrava da melhor nos numerosos cafés da Rua Lauro de Araújo, a grande artéria. Eu não sei se alguém aí que está assistindo, ouvindo, né, já foi na Lauro de Araújo, que está lá ainda, naquela mesma região ali, e você vê uma situação de ruínas, né? Eu falo, o Museu Céu Aberto é um museu em ruínas, e como alguém preocupado, né, com patrimônio histórico, aí fala, o historiador tá ferrado, né? No Brasil vai ser professor, acabou. Mas você vê áreas de intervenção que tem para transformar esses lugares mesmo na história da cultura brasileira, né? Da cultura popular, da cultura brasileira, né? Tá ali, tá vivo, esses lugares estão vivos, existem. Então você pode criar todo um dinamismo ali cultural, né? Não de turismo. Turismo entra a reboque, mas um dinamismo cultural naquela região que ainda é muito maltratada, né? Tem um morro ali do São Carlos próximo. Se anda mais um pouquinho, está no Catumbi, Santa Teresa, aquela série de favelas que tem ali também. E aquela região ali toda poderia ser rejuvenescida pela essa riqueza cultural que ela tem, né? Então ele está falando aqui que a Lauro de Araújo era a grande artéria. Que é uma rua pequena, né? Mas era a grande artéria. Que grupinhos de choro apareciam por lá, que flautas, que cavaquinhos, que pandeiros. O Vale que o diga, ou seja, o Vale está lá frequentando, numa chave diferente do Brancura. Acho importante só pontuar essas duas diferenças, tá certo? As mulheres tinham toda a liberdade, mostravam-se em camisas de fralda alta e cabeção baixo nas portas escancaradas. Então até, enfim, movimento da liberdade das mulheres, movimento feminista, está ali já, né, como vanguarda. Essa liberdade feminina, sabe-se lá sob que condições. Então, tem a figura do Ismael, né? A figura do Ismael não posso deixar de dizer, porque por questão de fama, né? Porque tem o Ismael e tem o Francisco Alves. O Francisco Alves foi o cantor, né, que gravou várias músicas do pessoal do Estácio. Ele já era de uma classe mais elevada, tinha acesso às gravadoras. Então ele gravou muita música do Ismael, né? O Ismael as músicas dele ficaram muito conhecidas através da voz do Francisco Alves. O que fez, depois de um tempo, o Ismael acabar se sentindo preterido, de lado, porque ele era o compositor e ele cantava também, né? Então houve o tempo, né? Depois de muito tempo, o Ismael pôde contar a sua própria versão da história, né? Das suas histórias do samba, da história da sua carreira, de como ele era uma pessoa muito inteligente desde novo e tudo mais. Gravou os discos e tal, conseguiu a sua fama. E foi essa figura longeva do Estácio, né? É importante destacar o Ismael Silva, que já é uma figura também um pouco mais fácil de ser encontrada, né? Textos sobre o Ismael Silva ou sobre o Francisco Alves e essa era do rádio. Então, de novo, né, se o sertanejo é um lugar dos fortes, é porque é o seguinte, você pode ter a situação do Lager, vou dar um salto aqui, né, a situação do Lager, do campo de concentração, que virou um paradigma, né, do estado de exceção moderno na Alemanha nazista, mas o importante é a gente dizer que o Lager é uma invenção técnica, né, industrial, alemã, mas os campos, né, a formação de campos, o Agamben tem essa noção de formação de campos, ou seja, de lugares onde a vida é impossível de ser vivida, ela precede a Alemanha nazista e continua após a Alemanha nazista. A própria ideia, né, do Malthus faz parte, no Thomas Malthus não é aquela coisa do malthusiano, né? O Thomas Malthus era um economista importante no Império Britânico. Falar de Thomas Malthus é falar da política do Império Britânico, né? Ou falar do imperialismo. Thomas Malthus era do grupo ali do Darwin, era do grupo do David Ricardo.
Grupo que, de alguma maneira, pertenceu aí o Engels também, e o Marx, enfim, mas aí você tem que fazer a minúcia da história. Mas a ligação direta ali do Malthus era com o David Ricardo e também com o Darwin, né? De certa forma, com o Darwin. Então, o que o Malthus falava, né? Muitas pessoas não podem, né, viver na Terra. A Terra tem um limite para a população. Então, você tem que matar as pessoas de tempo em tempo. Botar, né, o que está lá nos princípios de economia do Malthus é que você tem que botar as pessoas para viverem em condições indignas, na lama, né, na sujeira, para eles poderem morrer, né, poderem morrer e irem despovoando a Terra e dar espaço para o pessoal que tem mais condição sobreviver, continuar vivendo sem ser importunado. Então, se essas condições indignas constituem o lager, né, o campo, na modernidade, porque isso é do século XIX, toda essa zona ali do Mangue, essa zona do Estácio, do São Carlos, da Cidade Nova, enfim, são campos, são lugares muito pobres, né, onde pessoas muito pobres moram. E o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque apesar deles viverem nessa situação de extrema pobreza, em lugares, né, precários, com situação de trabalho, de sobrevivência muito precária, reunido a outros grupos excluídos, as moças lá, as polacas, os judeus, os sírios, os libaneses, né, enfim, toda essa massa que voltando, que estava saindo da escravidão, que veio da escravidão, que estava ali sem encontrar um lugar, sem se integrar à sociedade de classes, e vendo nesse subúrbio, né, nesse antigo subúrbio carioca, né, subúrbio é licença poética, porque não é considerado rigorosamente um subúrbio, né, é um subúrbio que aparece antes do próprio termo subúrbio, mas em contraposição à Rua do Ouvidor, enfrentando essas condições terríveis, que esses sertanejos, que esses nordestinos criaram a nossa música moderna, que é talvez o carro-chefe e talvez seja uma das coisas mais desenvolvidas e melhores que a gente tenha feito até hoje, né, em termos de cultura, em termos de inteligência. Então, salve ao pessoal do Estácio, a esses sambistas, né, a esses sertanejos nordestinos ou descendentes dele, como muitos de nós somos, né, eu sou. Né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem essa descendência nordestina mesmo, não adianta dizer que é europeu, que é filho de italiano, dane-se, pode ter italiano, pode ter japonês, mongolês, pode ter o que for, mas tem os nordestinos, porque tem essa troca forte, né, do Nordeste com o Rio de Janeiro. Salve os nordestinos, o samba moderno, o samba do Estácio, né? E homenagem a todos eles aí que a gente gravou esse programa.